Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão. Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do evangelho daquele jeitão. Leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, o assunto é sério. Negócio é o seguinte, galerinha. Hoje eu vou falar de uma coisa, cara. Uma coisa muito importante. Mas que muitas vezes a gente deixa de lado. Muitas vezes a gente esquece de fazer isso aqui, né? Que é o assunto que nós vamos falar hoje. E hoje nós vamos falar sobre o descanso. Eu falei já na semana passada que ia fazer um episódio falando sobre isso essa semana, e eis aqui o episódio, né? Por quê, cara? Porque é o seguinte, cara, é importante em vários aspectos, né? Existe um perigo na nossa vida que muitas vezes a gente ignora, que é o perigo da gente ficar vivendo no limite, tá ligado? Porque é o seguinte, às vezes, o que acontece, né? A gente tá sempre na correria, falta descanso sempre. A gente vive no trabalho, igreja, família, tem um monte de responsabilidade, tem um monte de coisa para fazer, certo? Pode ser escola, pode ser faculdade, né? Às vezes tem, sei lá, tem que entregar as coisas dentro de uma certa data, enfim, tem muitas coisas que esse mundo que a gente vive exige da gente. E aí, nessa correria toda do dia a dia, a gente muitas vezes acaba esquecendo de descansar. E isso, cara, faz mal. Mas não faz mal só pro físico da gente. Isso faz mal também pra nossa vida espiritual. A gente vai, pouco a pouco, a gente vai destruindo a nossa vida espiritual por falta de descanso. Por quê? Porque quando a gente vê, com toda essa correria, com todas as coisas pra fazer, a gente tá cansado. Tem um esgotamento, certo? Aí você não tem tempo, você não tem energia, né? E muitas vezes isso influencia na sua vida espiritual. Por quê? Porque daí nem tempo com Deus você vai ter, certo? Você não vai ter aquele tempo que você vai separar para ter um momento ali de oração, de busca de Deus mesmo na palavra, né? De leitura bíblica, de meditar realmente naquilo que você está lendo. Muitas vezes a vida espiritual ela vai ser influenciada por causa da correria do dia a dia. A correria que muitas vezes não tem a ver com a vida espiritual. E às vezes tem. Porque às vezes é gente que está lá na igreja, que serve, que está em um monte de ministério da igreja também, só que deixa esses ministérios tomarem o lugar de Deus. E aí fica servindo, e quando vê, esquece de ter um relacionamento com Deus também. Então, cara, só para vocês verem como é uma coisa importante o descanso. O descanso ele não foi criado pelo homem, foi Deus quem criou. Então, se foi Deus quem criou o descanso, é porque ele importa. E lá no comecinho da Bíblia, lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro, se você for dar uma olhada lá no capítulo 2 de Gênesis, os versículos 2 e 3, falam o seguinte, falando da criação. No 7º dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou e o abençoou. Então, vamos pensar aqui. A gente já falou várias vezes que Deus ele é onipotente, que Deus é o criador de todas as coisas, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, ele é eterno, ele está fora do tempo. Você acha que Deus fica cansado? Você acha que realmente Deus se cansou e aí ele precisava descansar? Não, cara. Deus ele descansou para quê? Para estabelecer, para criar um princípio, certo? Para mostrar para a gente um ritmo de vida, certo? E esse descanso aqui, o mais legal de tudo é que se você for olhar a palavra original, que é traduzida para nós como descanso, pode ser também traduzida como desfrutar. A palavra original que foi usada lá nas escrituras, ela também significa desfrutar. Ou seja, Deus, ele criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º ele descansou, ou no 7º ele desfrutou daquilo que ele tinha criado. Ele parou, ele contemplou, ele viveu aquilo ali, ele aproveitou a criação, certo? E aí, cara, a gente vê aonde que vive o problema na nossa sociedade, na nossa vida normalmente. O problema é o de viver sem parar. Por quê?
Porque a gente hoje vive o contrário disso que eu estava falando, que Deus fez. A gente não para, a gente não desacelera, a gente não descansa, certo? E isso aí vai gerando o cansaço físico, vai gerando desgaste emocional e vai gerando esse distanciamento espiritual também. Porque quando a gente está sempre correndo, a gente para de ouvir Deus. A gente vai parar de meditar. A gente vai começar a viver no automático, certo? Um dia após o outro no automático. Toca o despertador, você já levanta quebrado porque você não conseguiu descansar direito durante a noite, e aí você já vai fazer o que você tem que fazer, quando você vê já tá acabando o dia de novo, você fala, nossa, tem que dormir mais uma vez e acordar no dia seguinte, e assim todos os dias, e quando você vê, passou uma vida inteira, cara. E aqui, cara, quando eu falo de descanso, da importância do descanso, eu não tô me referindo só a descanso físico, não. Eu tô falando de descansar em Deus também. Porque aqui entra uma coisa que é muito importante, que muita gente esquece. Descanso não é só dormir, não é ficar sem fazer nada, certo? Ou simplesmente sentar no sofá na frente da televisão e ficar assistindo televisão o dia inteiro. Isso não é o descanso bíblico. Tem um descanso que é mais profundo do que isso, que é o descansar em Deus. E a Bíblia ela fala sobre isso lá no livro de Hebreus. Se você for dar uma olhada lá em Hebreus, no capítulo 4, você vai ver isso que eu estou falando, que é o verdadeiro descanso. Lá Hebreus 4, versículos 9 e 10, fala o seguinte: resta, portanto, um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras. Então, o autor que escreveu a carta aos Hebreus, ele estava explicando ali que o povo de Israel entrou em Canaã. Aquele povo que estava no deserto, caminhando por 40 anos, teve um monte de gente que não entrou, mas a geração que tinha nascido depois entra no descanso, que era Canaã, a cidade prometida. Só que aquele ali não era o descanso final. E o autor de Hebreus ele está mostrando isso pra gente. Se você for lá ler, você vai entender. Aquilo ali era só uma sombra. Porque o verdadeiro descanso é um descanso espiritual em Deus. E o perigo de não entrar nesse descanso, ele existe, certo? Em Hebreus 4, versículo 11, fala assim, ó: esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Então olha que interessante. Descansar em Deus também exige da gente uma decisão que a gente precisa tomar. Porque se a gente não decidir parar, a gente nunca para, mano. Se a gente não decidir que a gente vai descansar, a gente nunca descansa, certo? Tem um princípio que Deus criou, que era chamado de Shabá, ainda é chamado pelos judeus, na verdade, né? Os cristãos não usam mais esse termo Shabá, né? Era o descanso no sábado. Sábado é o 7º dia, tá? Para quem não sabe, a semana começa no domingo, tá, gente? No português a gente ainda chama a segunda-feira de segunda, porque o primeiro dia é o domingo e o sábado é o 7º dia. E Deus, no Antigo Testamento, ele criou esse princípio do descanso no 7º dia, que é o seguinte: era um dia para os caras pararem, descansarem, mas para se dedicar a Deus. E hoje a gente entende que não é simplesmente assim, uma obrigação religiosa que Deus tinha dado para os caras, e não é necessariamente no sábado. Era Deus criando novamente um princípio, certo? Para mostrar que a gente precisa de um tempo separado, que a gente precisa de um dia diferente dos outros, que a gente precisa de um momento com Deus, certo? Se você for olhar, o povo de Israel ficou lá no Egito como escravo por mais de 400 anos. Os caras não sabiam o que era descansar. Era todo dia trabalhando. E Deus teve que criar uma lei falando: vocês vão ter que descansar um dia, para ensinar os caras que era importante descansar, mas não simplesmente ficar lá de bobeira sem fazer nada. Era um dia para se dedicar a Deus também, para ter tempo com Deus. Por quê? Porque o descanso não é um descanso de Deus, é um descanso com Deus. E aqui que está a chave de tudo. Não é descansar de Deus, é descansar em Deus. Porque a gente foi criado para ter um relacionamento com Ele. Então, o descanso verdadeiro, ele vai envolver, na verdade, tempo com Deus. Oração, palavra, comunhão, estar presente com a família, viver sem pressa. É claro que você pode se divertir. Melhor, você deve se divertir. Deus quer que você se divirta. Tanto que a palavra que foi usada lá em Gênesis, eu falei, ele desfrutou daquilo que tinha sido criado. Ele aproveitou a criação. Então, sim, cara,
Nesse dia aí, você pode tirar para se divertir também. Eu gosto de jogar bola. Eu posso ir jogar um futebol. Eu vou com os meus filhos no parque. Aí eles andam lá com patinete e eu fico andando com o meu longboard lá, brincando com eles. A gente se diverte. Mas você também separa um tempo para Deus. Você também tem que ter o seu tempo com Ele. O seu tempo de oração, o seu tempo de busca. Certo? Então, cara, se você quiser, eu posso até te dar um exemplo aqui. A minha vida como exemplo, tá? Porque bate muito com a minha realidade, tudo isso que eu tô falando pra vocês. Porque é o seguinte, eu trabalho, aí eu sirvo na igreja, em vários ministérios, eu tenho 4 filhos, e isso aí é um monte de responsabilidade, certo? E se eu não parar um dia na semana, eu entro num nível de esgotamento, cara, que assim, você fala, cara, não dá mais. O que eu vou fazer? Você acha que você não vai aguentar. E realmente, se você for em frente assim, você não aguenta, certo? E talvez você que está ouvindo esse podcast aqui, você pode estar assim também, certo? Então, cara, o meu convite para você é desacelera, mano. Para. Porque a gente muitas vezes acha que a vida, ela se resume a fazer. No caso da vida espiritual, ainda na igreja, fazer, servir, certo? Correr, produzir, isso vale para a igreja, para o trabalho. Mas Deus, ele chama a gente para parar, descansar e ficar com ele. E também aproveitar aquilo que ele criou e deixou ao nosso alcance. Então, cara, a gente precisa disso. A gente precisa. Porque não adianta fazer tudo que a gente faz no dia a dia, correria louca, e perder a presença de Deus. Certo? Então, mano, fica essa reflexão. Você tem separado tempo para descansar em Deus? Ou você está vivendo só no automático, dia após dia? Certo? Então a minha oração é que a gente aprenda a desacelerar, a confiar em Deus e a descansar nele. E lembra, você pode se divertir também, você deve se divertir também, porque a gente foi criado para aproveitar também aquilo que Deus criou e deixou à nossa disposição. Então, cara, não fica perdendo tempo só trabalhando, não. Você tem que trabalhar? Sim, mas você tem que descansar também. E não é qualquer descanso, é um descanso em Deus. Valeu? Galerinha de Deus, essa era a minha mensagem para vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Se fez sentido, você já sabe, compartilha. Se não, compartilha do mesmo jeito, porque vai fazer sentido para alguém. E eu tenho certeza, cara, se você parar para descansar, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Mas não é qualquer descanso, é o descanso em Deus. E aí você vai ver, você vai crescer, cara. Você vai crescer espiritualmente, você vai conhecer mais o Senhor e você vai ter muito mais energia pro seu dia a dia por causa desse descanso que é tão importante. Valeu, galerinha de Deus! Que a semana de vocês seja abençoada na presença do Senhor e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!